Agora eu vou mostrar algumas simulações referente aos tipos de apoio nas vigas e a distribuição das cargas, e o seu comportamento de momento fletor e momento cortante, além do deslocamento. Então me acompanha aí que eu vou te mostrar o passo a passo. O comportamento de uma viga biapoiada, a mais comum de todas, com carga distribuída. Este exemplo possui 6 metros de vão, e eu usei aquela velha teoria de se usar 10% do vão como altura da viga. Então, na hora de fazer a plotagem dessa viga, fiz uma viga de 60 por 20. E como isso é uma viga genérica, não leva em consideração a quantidade de aço, e utilizei uma carga distribuída padrão para os outros exemplos também. Lembre-se que isso aqui é para a gente analisar o comportamento da viga, tanto no seu momento fletor, no cortante e no seu deslocamento. Então vamos lá, uma viga biapoiada com carga distribuída. A sua cortante vai ser linear e geométrica. Isso representa que o maior ponto cortante é próximo aos apoios. E exatamente no meio da viga, a cortante é nula. Ou seja, a tendência aí da viga se romper, se esvalhar, é sempre maior próximo aos seus apoios. Já no momento fletor, onde ocorre a flecha, e aí sim precisamos calcular para saber a quantidade de aço necessária para vencer esse momento fletor, vai ocorrer sempre no centro da viga, no meio, no eixo. E aqui é o gráfico de deslocamento da viga, que é aproximadamente quase 5 centímetros. É um bom deslocamento, não é aconselhável. Então, ao se analisar uma viga, temos que ver o nosso momento cortante, que é onde a gente vai dimensionar os estribos, por isso que próximo aos apoios, o espaçamento do estribo é menor. Indo mais para o meio do apoio, os estribos são mais espaçados. E no momento fletor, aí sim adicionamos aço após o cálculo, para que a gente possa vencer essa flecha e ser a mínima possível. E o deslocamento, que é quanto que essa viga vai se deslocar após um período aí de uns 30 dias, mais ou menos. E é muito importante também porque vai estar relacionado ao momento fletor. Então, para as vigas, analisamos os seguintes casos: diagrama do momento cortante, diagrama do momento fletor e o deslocamento máximo da viga. Como eu criei uma viga genérica, então a precisão não é tão grande. Porém, se eu tivesse feito tudo da maneira correta, o visual da cortante, do fletor e do deslocamento seriam bem próximos a esses que eu obtive. Lembrando, viga biapoiada, 2 apoios, com a carga distribuída uniformemente. Uma viga contínua, passando em mais de 2 pilares, com carga distribuída. E olha a diferença do momento fletor, cortante e do deslocamento. Ao diminuir o vão entre os apoios, na mesma situação do anterior, sendo que essa é uma viga contínua, né? Lembrando que são mais de 2 pilares apoiados. 1, 2, 3. O momento fletor quase que não aparece aqui pra gente, porque esse pilar aqui no centro diminuiu e muito esse momento fletor. A cortante diminuiu bastante também, mas aqui ele já apresenta uma outra característica. Se os momentos cortantes estão próximos ao apoio, obviamente que no pilar do centro também haverá esforços cortantes. O que antes era contínuo até o outro apoio, agora se divide no apoio do meio, reduzindo drasticamente essa cortante. Já no deslocamento, ao diminuir o momento fletor, diminui-se também e drasticamente o deslocamento. O que antes era um espaço aí de 6 metros, se tornou um vão de 3. Por isso que às vezes é mais seguro você diminuir o vão do que tentar fazer vãos maiores. Lembrando, viga contínua, 1, 2, 3, com a carga distribuída. Momento fletor, muito baixo. Momento cortante reduziu bastante em comparação ao outro, e o deslocamento, que aqui parece ser quase nulo, né? Quase que a gente não consegue ver aqui a representação do deslocamento. Te aguardo no próximo vídeo e um grande abraço.